Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá amigos, começando então mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa de consultoria com mais de 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Com temas voltados ao mundo dos negócios, inovação, tecnologia, investimentos e oportunidades, contamos com a participação de clientes, especialistas, profissionais, líderes empresariais das mais diversas áreas. Convido você a se inscrever no nosso canal, está passando aqui, no seu vídeo aí, e acione as notificações. Você vai ficar sabendo das novidades e os comentários dos nossos business partners. Então nos acompanhe também nas nossas mídias sociais, né? E hoje aqui conosco, uma das nossas business partners, que vocês estão aí acostumados a ver os comentários dela, e a gente recebe lá, olha, faz mais um pouco com a Flávia, porque é muito curtinho o comentário dela. E vocês têm que falar mais. Então hoje a gente convidou a Flávia. Obrigado, Flávia, por receber o nosso convite, né, e atender. Vou só dar rapidamente aqui. A Flávia é especialista na área da saúde. Obrigado, Flávia, por nos receber aqui, né, e atender o nosso convite. Prazer é todo meu. Que bacana. Vamos começar com a maioria das perguntas que chegam lá para nós, né? Saúde nas empresas, porque o nosso podcast é business, é negócio e tal. A pessoa leva para dentro da empresa a sua preocupação e isso influi no seu rendimento, ou ela consegue deixar lá na portaria e trabalhar? Como é que faz isso? Não tem como, né? Leva Nós somos dentro. um todo. Certo. E eu fico pensando, falar em saúde dos negócios, uma exigência para falar sobre isso é falar da saúde, da sua saúde, né? Perfeito. A saúde do negócio tem a ver com a saúde da empresa como um todo, saúde física e mental. E a gente está passando por um mundo cheio de transformações que acabam estimulando, demandando mil focos e às vezes um desgaste que a gente não repõe, né, de energia. Então, quando eu penso na nutrição, eu penso que a gente tem que nutrir a alma e não só o corpo. E se eu for pensar assim na minha história como empreendedora, né? Porque saí de uma formação de serviço social, sou assistente social. Assistente social, nutricionista. Professora na PUC muitos anos. Daí encontrei uma paixão, porque eu acredito que é assim que começa todos os negócios, né? Sem dúvida. A gente começa a empreender quando a gente se apaixona por uma área ou ganha de presente algo herdado da família, de pai para filho. Isso. E a gente toma isso, essa paixão pelo negócio, pelo nosso negócio, pelo amor, aquilo que a gente vai desenvolver ou tem como um sonho, e se joga de cabeça. A gente acaba deixando tudo de lado para focar e eu pensei assim, a gente utiliza força, poder, porque quem tem negócio exerce um poder. A gente tem algo de despertar de autoestima, porque é muito prazeroso ter o seu próprio negócio. Sem dúvida. A gente também tem os nossos apoiadores e estimuladores e pessoas que a gente gera expectativa em clientes, em equipes, em funcionários, colaboradores. Então, acaba se tornando cada vez mais um cargo potente, mas também desgastante. Mas quem está nessa jogada do seu negócio não presta muita atenção na sua necessidade, e sim na necessidade do seu negócio. Perfeito. É uma preocupação constante, mensal, com a folha de pagamento, com os encargos, com o aluguel. Isso vai somando, Flávia. Isso vai somando e às vezes a gente vai adoecendo sem saber o porquê. E, claro, fora o seu negócio, a sua empresa, tem outras preocupações também que vão somando. Claro. É muito prazeroso ter o seu próprio negócio. Mas a questão é que vai faltando lá pelas tantas um ponto de equilíbrio. E como eu atendo muitas pessoas que têm seus próprios negócios, o que eu vejo assim, chegando lá pelas tantas um desgaste. Ontem ainda trabalhando com uma cliente nova, ela dizendo, eu sempre gostei muito do que eu fiz e fui crescendo. Agora eu tenho me pegado sem vontade de ir para o trabalho.
E daí começamos a ver que era uma fase de vida, mistura menopausa. Mas eu perguntei, como é que tá o teu sono? Baixa qualidade. Como é que tá o teu lazer? Não existe. E como é que tá a tua atividade física? Mas tu tá vendo o quê, Tenho criatura? feito. E daí vai Uhum. ficando pobre. Uhum. Pobre no restante, porque nós somos uma caixinha Um de todo, vaso, né? né? Claro, claro, claro. E quando a gente se dedica demais nessa organização da vida, ela tem que ser profissional, pessoal, familiar. Nós Sim, temos várias sim. áreas a serem atendidas. Perfeito. E às vezes há um desequilíbrio, Uhum. né? Essa harmonia vai ficando para trás. Sim. E a alimentação e a bebida é algo que pega. Nos mundos dos negócios, muitos negócios são fechados na mesa. Na mesa. À mesa. Preste atenção na pergunta agora, hein? Os sintomas desta, digamos assim, não vou chamar de doença, mas essa preocupação mental se reflete no peso corporal, no sono que tu acabou de falar, como é que- Cansaço. um cansaço, essa vontade que a menina disse que não tem mais vontade de ir, né? E às vezes tantos empresários, né? Eu não vou hoje, eu não tô afim, meu Deus, isso é como esgotamento físico e mental. Como é que freia isso, Flávia? Me dá uma dica aí que eu preciso passar para eles aí. Cai uma luz, né? Pisca um alerta de que as coisas não estão tão bem, Sim. né? Com esses sintomas físicos, né? De cansaço, exaustão, a falta de prazer em fazer coisas Sim, diferentes, sim, de energia. sim. Antes eu jogava beach tênis, agora eu não consigo mais. Tá difícil eu sair da cama. Ou então durmo muito tarde, acordo muito cedo e me arrasto o dia inteiro e vivo à base de café. E daí tomo a manhã toda chimarrão e de tarde cafezinho e, meu Deus, e daí chegam os cardiopatas depois lá para mim. De noite um uísque, Um uma vinhozinho para caipirinha. relaxar e conseguir dormir. Meu Deus, e isso vai se tornando um hábito, né? Nossa, e a qualidade da dieta é tão interessante. Hoje, nós já sabemos que o que nós ingerimos vai alimentar 300 trilhões de bactérias intestinais. Isso. Tanto que se fala que o cérebro é o segundo órgão, o intestino é o segundo cérebro. Intestino e cérebro, eles estão diretamente relacionados. E como é que funciona? À medida que eu como alimentos saudáveis, eu abasteço as microbiotas gram-positivas, que são as do bem, e elas promovem formação de gases que vão para o cérebro. Ali se torna serotonina, dopamina, hormônios da felicidade. Do contrário, se eu fico no refrigerante, no salgadinho de pacote, não deu para comer nada, mas tem uma máquina de biscoito no corredor, então eu vou roubar um salgadinho. Ou então vou para uma laminuta porque é mais rápido. Ou nem vou almoçar, vou comer um X depois. Isso vai alimentando as bactérias gram-negativas, aquelas responsáveis não só pelo triglicerídeo, alto colesterol, diabetes, pressão alta. Mais do que isso, esses alimentos, e geralmente ultraprocessados, que é o outro vilão da história, eles vão levar à formação de gases para o cérebro, deixando as pessoas com depressão, ansiedade e estresse. Tudo que a gente não quer. Então, olhe como as escolhas alimentares são importantes. No momento que eu paro para olhar o meu dia alimentar, o que eu vou tomar de café da manhã? Muita gente sai de casa sem tomar café da manhã. Verdade. E ele é tão fundamental, já os avós nos diziam, né? E com isso eu não tenho energia para chegar até na hora do almoço. Muitas vezes o almoço é à la sociedade americana, um lanche qualquer rápido, e daí a comilança fica pesada de noite. Então, uma má noite de sono, e daí começa a complicar tudo. Mas a gente admira muito os empresários, empresárias que têm uma performance, que treinam, que se alimentam bem, que têm fisicamente um corpo legal. Então, a gente admira, né, desejaria isso, mas muitas vezes a gente vai deixando isso em segundo ou terceiro plano. Mas como tu falou, né, tem os alertas, o próprio corpo eu acho que te alerta, né, Flávia? Ele te dá, assim, um sinal, de, olha, para, cara. Ô, mulher, para um pouco, pensa em ti, né, dá um tempo, liga pra Flávia lá, marca uma hora e faz que nem eu tô fazendo aqui, ó, a psicologia aqui, já pescando ali algumas coisas,
Tem que ter também esse acompanhamento, digamos assim, psicológico, né? De entender por que a pessoa está naquele nível, né, Flávia? Como é que a gente maneja o estresse se a gente está vivendo numa sociedade que é estressora, né? Sem Porque tem dúvida. demandas, tem prazos, tem pressões, tem daqui a pouco a família solicitante, daqui a pouco a gente vai ter os pais velhos, idosos precisando de cuidado, filho pequeno, são várias áreas que a gente Sim. tem que atacar. E como é que a gente equilibra isso? Porque eu penso que a gente tem que ir além da questão alimentar para lazer, arte, diversão, risada, Relacionamento, né? relacionamento. Se relacionar com as pessoas, amigos. Os longevos, eles têm os pilares da qualidade alimentar, movimento, porque não é só fazer musculação, daqui a pouco é dançar, daqui a pouco é jogar. Claro. Tem um círculo de amigos, né? Participar de algum Relacionamentos são clube, alguma fundamentais, coisa, alguma confraria. tanto que a maior parte dos meus atendimentos é em grupo. Porque nesses grupos a gente dá risada, a gente troca dicas, um tá no online, facilitou, um tá cozinhando e mostrando como é que tá sendo feito o preparo. No presencial a gente chora e ri, como eu digo. Claro. Por quê? Porque a gente se alimenta desse momento de estar junto. Cria esperança, confiança. Desabafa mais, né? Conversa sem dúvida. mais. E os assuntos, todos os assuntos, eu diria, se relacionam muitas vezes ao comer sem a gente se dar conta. Porque se eu estou numa crise conjugal, isso reflete em vou comer para aliviar. Se eu cheguei com um dia pesado da empresa, às vezes a gente quer comer e beber para relaxar. E não dá atenção devida para esse planejamento e organização que seria o caminho, né? Sim. Esse sair do serviço e ir para casa jantar é meio complicado, né? Essa refeição da noite ela tem que ser muito leve, né? Vamos dar umas dicas assim para o pessoal. Olha, se você está com esses sinais aí, né? Vamos dar uma maneirada aí nessa refeição da noite. A gente sabe que o sono ele é reparador. A privação de sono derruba o teu dia seguinte. É uma bateria de celular, né? Ele descarrega. E quando é que ele carrega? No sono. Quando a gente acorda de manhã e ao invés de olhar a telinha, a gente olha o céu. Que bacana. O claro e escuro já informa a retina, ela já capta que é dia e a partir daí, nessa noite eu já vou ter produção de melatonina, porque eu regulei o meu ritmo circadiano de noite e dia. Só que a gente não respeita isso quando fica nas luzes brancas, de LED, quando o quarto que a gente dorme está com o celular apitando, ou tem gente que ainda usa televisão no quarto. Isso vai estragando a noite. E como é uma bateria, como tu bem falou, ela precisa de um tempo que é desacelerar de noite, jantar pelo menos 2 horas antes. Que até seja um prato rico, né? E algum carboidrato, alguma coisa? Vou te mostrar esse prato, né? O prato leve, ele é dimensionado entre metade de vegetais, 1/3 de carboidratos, que são fonte de energia, importante para quem está no pique, e uma proteína que hoje a gente sabe que também é importante para a gente ter construção, né? Massa magra. E energia, né? Energia. Então, o somatório disso tudo vai favorecer nutrição. Só que a nutrição começa da hora que a gente desperta até a hora que a gente deita. E eu indico sempre, porque o meu maior público vem para sobrepeso e obesidade, as pessoas querendo baixar peso. E claro, a gente vai chegar na causa desse peso. Por que eu estou comendo mais do que preciso ou errado, né? Mas eu sempre saio, a minha indicação primeira, depois de conhecer quem está vindo e conhecer como é que é a sua rotina, eu distribuo alimentos ao longo do dia todo. E daí vem, por exemplo, especialmente mulheres. Eu não consigo deixar de parar de comer doce. Depois da Páscoa foi um inferno, agora já vem Dia das Mães. Então, assim, o docinho depois do almoço, o docinho no meio da tarde, o docinho quando eu estou angustiado. E daí eu pergunto para essa pessoa quantas frutas ela come por dia. E às vezes não come. Ou come 1, 2. Se a gente comer mais frutas, a gente vai ter a frutose, o açúcar das frutas que são necessários.
A Que mesma diminui a coisa, vontade de querer comer doce, né? sem dúvida. Chocolate, principalmente. Assim como a ingestão de água. Quem não bebe água não percebe a sua sede. E daí, muitas vezes, tu tá chegando em casa com uma sensação de fome, daquela de leão, e daí tu toma uma taça de água e se dá conta que tu era com sede. E às vezes dor de cabeça também, né? Dá uma dorzinha de Claro, cabeça, toma um copo cefaleia. d'água. Opa. Isso, exato. Então, a hidratação ideal é 35 ml por quilo de peso. Dá uma média de 2 litros dia por indivíduo. E lá na tua, na tua clínica, Flávia, assim, atende a empresa no grupo da empresa, assim, uma palestra, né? Cabe muito ao dono perceber, né, da saúde mental dos seus colaboradores, dos seus funcionários, enfim. E ele tem que perceber isso, né? E fazer essa que tu disse aí do grupo, eu achei sensacional essa do grupo, fazer uma terapia dentro da empresa, eu acho sensacional. Sim, não no sentido competitivo, Não, mas claro no que sentido não, mas de melhora. sim. Até em crianças, quando chega uma criança assim cansadinha no consultório, eu tenho um sofazinho que eles adoram se atirar. Daí se atiram, ele tá Legal. sempre cansado. Daí eu prescrevo. Na semana seguinte, a criança já vem que nem uma pilha daquelas Duracell, não para quieta, que já quer sentar no chão comigo para mim brincar um jogo. Sim. Com os adultos a mesma coisa. Uma pessoa que está bem nutrida, ela começa a ter energia para subir as escadas do seu trabalho. Mas, respondendo à tua pergunta, já fiz algumas consultorias para as empresas e já fiz grupos no trabalho. Me lembrei agora, eu tive uma das minhas clínicas foi em Florianópolis, numa época da minha vida, e o supermercado Ipo, que é maravilhoso, me chamou para eu organizar os funcionários que estavam com sobrepeso. Porque normalmente os setores de trabalho têm o médico do trabalho, que vai indicando, vai vendo a saúde mental, e cada vez mais atestados, né, das pessoas adoecendo, e vai vendo também as insatisfações. A obesidade, ela vai fazer com que essa pessoa seja um cardiopata logo mais, um diabético, um hipertenso, e essa coisa da depressão que arrasa, e tem muito, como falei há pouco, tem muito a ver com o que a gente está comendo. E isso influi bastante na produtividade, né, Flávia? Sem Porque sombra a razão da minha pergunta é que a gente participa de muitas reuniões, e em várias reuniões que a gente participa, eu sinto que sempre tem um assim mais, sabe, mais largado na cadeira, assim, sabe? Talvez até com um pouquinho de sobrepeso e tal, mas eu sinto aquele cansaço, né? Então, por isso a pergunta de fazer essa terapia e o dono da empresa, que é importante, né, perceber, assim, a minha equipe não está rendendo. De repente é a saúde mental desse A gente grupo. passa mais tempo no período de trabalho do que do não trabalho. É certo isso, sem dúvida, né? sem dúvida, Eu tenho ido até às 21 horas atendendo os meus grupos, que é quando os horários que as pessoas podem. Claro. Então, o tempo de trabalho é muito, ele avança ao tempo de não trabalho. A pizza ideal seria 8 horas de sono, 8 de trabalho e estudo e 8 de lazer. Mas esse 8 de lazer não existe. Não. Então, porque ele é sugado pelo mundo do trabalho, que é prazeroso. Então, à medida que a gente descubra outras fontes de prazer... Mas essas 8 horas de sono, Flávia, desculpe te interromper, elas podem se transformar em 6 bem dormidas, digamos assim, como tu falou agora há pouco, sem celular no quarto, deixa lá carregando lá na sala, com a luz, né, apagada, sem TV, imagina, TV no quarto. Então, 6 horas bem dormidas. Não. Sem negociação. Não? É 8 mesmo? Não, pode ser 7, é pelo menos 7. 7 horas? Se sabe que... A primeira dica interessante e útil. Vamos lá. 7 horas de sono o sono é tão importante, é inegociável. E ele é reparador. Ele tem uma arquitetura que possibilita armazenamento daquilo que for importante. Aquela história que a gente não esquece, de um beijo lá pelas tantas, de uma cena importante na vida. Que coisa. Isso fica gravado se essa noite do sono REM e não REM estiver em equilíbrio. Isso só vai acontecer se tiver pelo menos 7 horas. E sem o sono partido, sem o sono aquele que tu desperta de madrugada e fica pensando nos problemas que tem que resolver amanhã. Eu digo às vezes, né, anota o que tu tem que fazer amanhã,
para não levar para o teu sono. Perfeito, perfeito. Não usa cafeína. Poxa, que baita dica. Desculpa te interromper de novo, mas que dica sensacional. Escreve e parece que tu te livrou. Não, amanhã de manhã, claro, que tu vai tá pegar, ali. mas tu te livrou, né? Então, deixa eu dormir. Exato, Bacana. exato. Olha aí, ó, sensacional a dica. Assim como o uso de cafeína. Uhum, Chimarrão, chá verde, chá preto, cafezinho, eles têm a cafeína, que além de espoliar minerais, manda embora as coisas importantes, por isso precisam ser sempre acompanhados de de água, água. ele também tem o efeito acelerador e excitatório. Então, quando eu estou tomando muita cafeína, eu vou até, alguns me dizem, tomando chimarrão comigo na telinha, não, mas eu tomo à tardinha, não tem problema, depois eu vou deitar e vou dormir. Tu vai se deitar e dormir, mas o teu cérebro não vai conseguir fazer isso. O cérebro fica excitado Que coisa. e loqueando a noite inteira. E daí tu não tem o sono que deveria ter. Flávia, eu vou tocar agora num dos vilões, na minha opinião. Agora vamos ver a opinião do especialista, tá? Um dos vilões, seja no serviço, no trabalho, no seu negócio, chama-se celular. Olha, o celular nos ajuda, né? Ajuda a vender. Vocês que acompanham o Pod Business aí sabem disso, nos ajuda a vender, a fechar negócios e tal. Mas é uma faca de dois gumes, né? Sim. O celular é um viciozinho terrível. É. Eu tenho visto que a pessoa não consegue ficar numa reunião de meia hora, Flávia. Meia hora. Eu sinto assim, sabe? A gente está fazendo a reunião, eu, Maureen e tal, os clientes, e eu sinto assim que ele tem uma angústia. E quando levam para o banheiro? Terrível. Não, as pessoas estão levando, não conseguem separar Mas como da é que maquininha. nós vamos tirar esse vício das pessoas? Não tem como, Flávio, mas tem que amenizar, né? Pelo menos. Se dando conta do que está me deixando mais tranquilo e do que está me deixando mais doido. Né? Então, deixar no silencioso, desligar o telefone, dormir longe dele. Em outra peça ele tem que estar. Sem dúvida, sem dúvida. Para que a gente tenha, então, cuidado com o sono. E a outra forma de saída do celular talvez seja a atividade física. Porque com pouco tempo de atividade física, 20, 30 minutos diário, Não vai levar o celular, né? o nosso coração agradece, risco cardiovascular diminui, e a gente tem o encontro, porque geralmente em academias, ou numa praça, ou num joguinho, tu tem o momento do encontro, porque a gente sabe da importância do convívio social, além do que o contato com o seu corpo, né? Suor, respiração, postura. Então, a atividade física, hoje sabe-se que pelo menos 5 vezes de 30 minutos semanais já vai ajudar muito o risco cardiovascular. Vai baixar peso. Vai ajudar a baixar peso, vai ajudar a pressão arterial regular. E eu diria que vai ajudar a gente se desconectar um pouquinho das preocupações e nos ajudar a centrar no nosso corpo, né? E eu acredito, Flávia, me corrija se eu estiver errado, e começa a nos ajudar a ter mais produtividade dentro da empresa. Perfeito isso que tu disse. Eu tenho ido trabalhar a pé para casa, quando eu atendo no presencial, levo 15 a 20 minutos. Nesse momento, o que brota de ideias na minha cabeça, tu não faz ideia. Porque eu me dou conta que quando, claro, fim de semana eu procuro caminhar na beira da praia, mas quando eu tô fazendo atividade física na musculação, no pilates ou nas caminhadas, são momentos muito ricos. De ordenar ricos. Os pensamentos ali e tal. A gente consegue ver flores, pássaros, né? Uma criança no chão. A gente vê outras cenas e, ao mesmo tempo, com o passar dessas passadas ritmadas, a gente começa a produzir serotonina e daí vem 1000 ideias. A gente vira artista, né? Volta e meia eu pego o celular na caminhada para gravar alguma coisa que me ocorreu, porque já deu ideia. Agora, falando contigo, lembrei de um congresso, uma conferência que eu assisti uma vez, que era de um médico de Boston, aqui no Plaza, e na videoconferência era da ISMA, que é um instituto de estresse no mundo dos negócios. Nem sei mais como andam hoje, se existe ainda. Mas na época ela chamou esse médico e a conferência estava cheia. E ele pediu que todos fechassem os olhos,
e pensasse em alguma frase ou palavra para que ficasse repetindo aquilo ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou então Ave Maria cheia de graça, ou Eu te amo, meu amor. Passado alguns minutos, ele pediu que as pessoas abrissem os olhos e descrevessem o que tinha acontecido nesses minutos. E algumas pessoas realmente levantaram o braço. Eu estava com uma dor de cabeça miserável. Passou. Eu estava com uma dor de dente. E daí ele explicou, era sobre anti-estresse, que o nosso cérebro está tão carregado pelas tecnologias, por tanta informação tão rápida, que não há um descanso mental. E ele mostra, então, nesse estudo, que esse descanso que pode ser, ele estava em Boston, mas ele deu o exemplo do baiano escutando Uma acarajé, ou aquele uma berimbau, musiquinha, um berimbau lá. uma senhorinha que está na igreja todos os dias rezando o terço, alguém que caminha, porque a caminhada é ritmada, ou quem dança. Sim, E ele mostrou que isso faz um desligamento do cérebro para que ele consiga recarregar. sim. Então, são medidas simples, né? A gente pensar em movimento, em escolhas alimentares que estão nas periferias do supermercado. Quem vai para o miolo do supermercado, melhor seria comprar só os produtos de limpeza, porque tudo que for embalado, enlatado, ensacado, tá cheio de química e ralando a nossa saúde. Eu vejo assim de vez em quando, eu pego lá as fotos dos meus avós e tal, da família, enfim, não tem nenhum gordo, não tem nenhum obeso, as pessoas super magras. Claro, dos meus avós e tal. Esse dia eu queria fazer a minha árvore genealógica, enfim, eu tava olhando aquelas fotos, mas não tem nenhum gordinho aqui, é só pessoa magra. Os longevos, o que era aquilo? Não tinha qualidade da alimentação, do ar, não poluentes, tinha muito açúcar, né? agrotóxico. Então, até tinha as compotas caseiras, mas era tudo produção muito mais artesanal do que a industrializada. Claro. E a industrialização, nossa, tirou a fome do mundo, mas ao mesmo tempo trouxe algumas coisas que não... os veneninhos que a gente está ingerindo sem se dar conta, né? Então, o ar que a gente respira, o agrotóxico que está nos vegetais e frutas que a gente consome, os industrializados, que isso envolve até a tinta da caixa da pizza, que também é tóxica. A gente não tem noção, né? Ontem uma pessoa me dizia, mas um chiclezinho Trident sem açúcar. Derivado de petróleo, com um corantezinho, um aromantezinho. Um derivado de petróleo, é verdade. E a gente, então, a indústria mudou. Eu não sei se tu comeu algum tipo de chocolate ultimamente, depois da Páscoa, mas não é mais o mesmo chocolate que nós comíamos na nossa infância. Eu praticamente não gosto muito de chocolate, mas eu sei quem gosta. Mudou o gosto. Por quê? Porque o cacau que era para ter ali está reduzido ao mínimo necessário pela indústria. Perfeito. E a gente, então, está com muitos produtos adulterados que não são aqueles do dia a dia. Daqui a pouco nós vamos ver ali chocolate com 3% de cacau, 1%. Sabor chocolate. Aroma chocolate. Já tem isso, né? Isso. Mas não vamos nos assustar. Eu acredito muito que cada vez temos mais opções. A gente vê muita gente praticando atividade física. Sem dúvida. A gente vê muitas feiras de bairro e até orgânicas. Nos supermercados grandes já vemos uma ala cada vez maior de orgânicos com preço reduzido. Então, temos que fazer uma campanha de vida saudável. Nós ganhamos hoje aqui nesse podcast aula que a Flávia está nos dando aqui, algumas dicas maravilhosas. Sono, importantíssimo. Tá? Alimentação. Porque nós temos ali, Flávia, nas empresas, eu tenho percebido isso, hein? E a gente visita muita empresa, a gente recebe muita empresa, eu, Moreno, enfim, a nossa equipe, e eu tenho percebido assim, existe em algumas empresas um bullyingzinho, sabe? Para aquele mais gordinho, sabe? E tem, assim, aquele preconceitozinho, né? Sim. De bullyingzinho, assim. Gordinho, vem cá, sabe? Tem um apelidinho e tal. Eu acho que aquilo ali vai dando um probleminha nesse funcionário, nesse colaborador, né? Embora politicamente incorreto essa conduta, então as pessoas até fazem muitas vezes mascaram, né? Mas
Mas ele está presente. Está Ele tá presente. presente e quem sofre, né, as pessoas que Uhum. estão com excesso de peso sofrem isso diretamente, né. Uhum. E é preciso se posicionar para frear, Uhum. porque a gente considera obesidade como uma doença semelhante ao alcoolismo, drogadição. Então é Uhum. algo que, Sim. eu não vou poder fumar, mas eu vou comer. E isso está, digamos assim, permitido, né. Uhum. Então, máquina de café, com salgadinhos junto ali, é muito frequente que seja. A gente acha difícil encontrar É. uma geladeira de uma Não, empresa com frutas, não, é verdade. né. É verdade. E isso era uma Não, medida fácil. refrigerante tem chocolate, tem umas, É. mas realmente E o frutas refrigerante muito associado à depressão. Sim. Tem um estudo com 45.000 pessoas avaliadas no mundo, um estudo Uhum. australiano, uma epidemiologista psiquiátrica, que eu Uhum. tive o prazer de ter um curso com ela, Uhum. e ela diz que 30 pessoas com diagnóstico de depressão severa, não, um grupo de muitas pessoas com depressão severa, Não. 30% teve remissão, eliminou a depressão quando suspendeu refrigerantes e ultraprocessados. Então, não é brinquedo tomar um refrizinho, porque ele tem cafeína e ele desperta, né. Então é fácil, eu tô na canseira depois do Sim. almoço e vou Flávia, usar o refri. Flávia, eu tenho uma sobrinha que vai fazer 27 anos agora. Ela fez bariátrica por causa do refrigerante. Uhum. Tomava café de manhã, refrigerante no almoço, refrigerante de noite. Ela fez bariátrica por causa do refrigerante. Estou atendendo muitos bariátricos que voltaram a ter reganho, porque não fizeram a bariátrica, mas não trataram a sua cabeça e nem não Tem a houve causa, mudança né, de hábito. a causa da Porque obesidade. temos que mudar o hábito alimentar e entender o que causa o disparo, a necessidade de ingestão, porque Sim, sim. comida é conforto, é comemoração, é uma alegria, é uma delícia. Maravilhoso. É Mas Dia das Mães, com amor e com afeto. Entende? O alimento, ele é comemoração, o comer, né? Sem Mas dúvida. isso não precisa deixar de ser assim para a gente ter uma saúde de corpo e alma. Se a gente tiver atividade física, se a gente tiver a maior parte do dia com uma conduta legal alimentar, não vai ser o bolinho do fim de semana, o churrasquinho para os gaúchos aqui. Nós aqui comemos carne de gado demais. Meu Deus. E um dos segredinhos da boa saúde, a saúde alimentar, É menos seria carne, né? rotatividade. Tá, perfeito. É comer todos os tipos de carne. Perfeito. É ingerir vários tipos de fruta. Não comer sempre o mesmo pão, não comer sempre o mesmo queijo. Ainda mais que são indústrias diferentes às vezes, né? Perfeito. Então essa rotatividade é bem importante. Vamos uma proteína, frango, vamos num peixinho, daqui a pouco a gente vai na carne, vai num bifinho ali e tal. Isso. Mas que E legal, sempre carregado de muito vegetal. O que eu noto no dia a dia aqui, que a gente deixa, muitas vezes a gente almoça legal em bufês aquilo, mas o jantar é pobre. Ou é Uma um massa super espaguete, não ou sei vai o que ser é. um sanduíche mais basicão, Aham. e daí fica faltando os vegetais, Sim, uma fruta. sim, bacana. né? Eu acho, Flávia, e para você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast, acompanhando até agora, eu acho que, até a Flávia vai me corrigir, é fundamental a atitude, Flávia, sabe? Olha, Tomada de tomar decisão. de decisão, sabe? Ter a atitude de fazer, bom, a partir de amanhã, então eu vou tomar a atitude de melhorar a minha saúde, né? Porque eu quero ter mais produtividade, e evidente, o CEO da empresa lá, enfim, o diretor, o dono da empresa, ele tem que estar consciente disso, sabe? Apoiando, né? E exatamente. E perceber, pô, mas a gente não está conseguindo fechar as metas aqui e tal. Não, para um pouquinho, alguma coisa está acontecendo. De fazer um diagnóstico ali da saúde. Fechar a meta com salgadinhos e bolo. Não, mas estimular, assim, né, uma geladeira saudável à disposição. Claro. Mudar alguns hábitos. No mundo do trabalho, já se sabe que o processo seletivo muitas vezes exclui quem está acima do peso, porque associa um estigma que não é verdadeiro, mas que se constrói assim na sociedade, de lentidão, é mais lento, vai chegar devagar, vai chegar atrasado, não vai conseguir dar conta, não vai ter pique. O que a gente sabe é que a depressão acompanha o excesso de peso. E
poucas semanas comendo certo, poucos dias, a vitalidade que se tem é outra. Então, o que que vai deixando a pessoa mais deprimida, mais cansada, mais arrastada, pode estar relacionado a isso tudo que a gente está falando, Sem dúvida. a uma baixa ingestão dos nutrientes que o corpo da gente necessita, Perfeito. né. Isso vai conduzir uma melhor noite de sono, vai conduzir, um intestino funcionando legal também, porque às vezes a gente tem que parar e olhar o que que a gente está Sim, fazendo, sem né. dúvida, claro. Como é que tá o cheiro da urina e das fezes. Quem não bebe água fica com xixi amarelo, Sim, mal cheiroso. Quem não come legal, a mesma coisa. Uhum. Então é observar o corpo, sabe. Ele dá sinais, né, Flávia? Ele vai nos avisando. Dores articulares, Uhum. isso que essa moça que eu atendi essa semana, né, com um cansaço e até sem prazer em fazer o que ela mais gosta. Não, então eu falei para ela: "Não é que tu não está gostando, acho que tu tá cansada e tá precisando ver outras Outras coisas, coisas. outras Mudar um formas". pouquinho a rotina, mudar um pouquinho os Exato. hábitos. Então combinei, 20 minutos de caminhada tu consegue? 10 para ir, 10 para voltar? Ou então larga uma das filhas na escola e depois Vai vai a para pé. academia e depois começa a trabalhar? Uhum. Então é descobrir, mecanismos de manter o autocuidado. No dia a dia, assim, o que que eu estou fazendo por mim hoje? Flávia, a gente deu o alerta. Vocês que estão acompanhando o nosso podcast, né? Hoje o nosso Pod Business, com a Flávia. Preste atenção nos sinais, preste atenção. Você que é o dono da empresa, você que acompanha o nosso Pod Business aqui, preste atenção naquele funcionário que está um pouco mais lerdo, um pouquinho mais cansado. Vamos prestar atenção nesses sinais. Tá? Você teve as dicas com a Flávia aqui, celular no quarto, anote as coisas antes de dormir ali, deixa lá e vai dormir, um sono perfeito. A Flávia não negocia às 7 horas, achei sensacional. Ela não negocia o horário de sono perfeito, alimentação boa, saudável. E se nada disso resolver, aí sim, aí liga para a Flávia lá na clínica e marca uma horinha, né, Flávia? Bacana te ter aqui, Flávia, bacana essas dicas, né? E claro, o pessoal acompanha os nossos É um assunto que tem business a partners. relação com cada um e com todos nós. Legal. E daqui a pouco é a tua família. Uhum. Ontem mesmo eu estava atendendo um empresário com a esposa, Uhum. mas o filho mais velho que está assumindo a empresa passou atrás do vídeo. Uhum. E depois eu comentei com eles, mas o Felipe também está acima do peso, né? Só trazer ele para E daí consulta. e daí a esposa que trabalha junto na mesma empresa Aham, disse: "Nós aham. estamos cansados, a gente quer passar para ele. Ele está casado, os dois estão detonando, as crianças já estão acima do peso e ficam comendo e bebendo tudo errado". Eu disse: "Olha, para tudo, vamos começar com o casal que veio me procurar. Sim, depois Vamos vamos cuidar de trazer a família. vocês, isso, e vocês vão devagarinho estimular". E eles disseram uma coisa legal, fim de semana eles se arrancam para a serra. É onde eles recuperam energia, porque tá punk. Mas comecei a ver que uma lista de 10 medicamentos pode ser reduzida rapidamente, Também tem isso. com né? ajustes Também tem alimentares, isso. com o que a gente está escolhendo. Uhum. E porque senão fica sempre o mais rápido, o mais fácil. Uhum. E fazendo algumas mudanças pequenas, Sim. ajustes, né? Nem sempre a saída está nos remédios, né? Nem sempre, Não, nem é sempre. uma farmácia a cada 2 a cada quadra já começou a ter, brotam, né? Sim. São negócios, Fecha ok. uma, abre 10. Aham. Flávia, que prazer te ter aqui. Você que acompanhou o nosso Pod Business até agora. Obrigado pela sua audiência e, em especial, vamos agradecer aqui, Flávia. Que bacana essa conversa. Claro que vai ter sequência, depois a gente vai fazer outros programas aqui contigo. Mas te agradecer muito, né? Receber o nosso convite lá e aceitar. Obrigado. Espero que tenha ajudado, né? São Claro, dicas claro, pequenas, assim, e claro, gerais. sem dúvida. E claro que eu sempre penso que a gente tem que olhar o indivíduo, Uhum. porque cada um que está na minha frente é único, Uhum. então não dá para botar Sim. todo mundo no mesmo. Não, claro. Embora eu trabalhe com grupos, a orientação tem que ser individualizada. E como a gente se orgulha tanto de ter seu próprio negócio, né? Eu sempre me orgulhei. Claro. A gente não pode deixar que ele arrase o restante da nossa vida, né? É uma ferramenta só para a gente viver bem, né? É. Obrigado, Flávia. Obrigado. Eu que agradeço a participação aqui. Obrigado a você que até agora nos acompanhou aqui no nosso Pod Business, hoje com a Flávia, essa aula maravilhosa de nutrição, né?
de uma expectativa de vida mais saudável para a nossa empresa, para os nossos negócios, né? A nossa vida particular também, né? Como não? Mas eu não vou deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, se é que você ainda não está inscrito, e acionar ali as notificações para vir ali os comentários dos Business Partners, que a Flávia faz parte ali, né? Você já viu os comentários dela, dá dicas maravilhosas, assim como os outros Business Partners. Obrigado pela sua audiência até agora e até o próximo Pod Business. Obrigado. Pod Business, o podcast da M-Stort.